Olá, galerinha, professor Marcos Prado novamente, dando continuidade ao que estávamos trabalhando no bloco anterior, que era a estruturação e formação de palavras. Começamos aí com a estruturação, falamos sobre radical e falamos sobre desinência, falamos sobre a desinência nominal. E agora temos que falar aqui sobre a desinência verbal, tá? Para falar dela, eu darei toda a estrutura de um verbo, as partes que constituem um verbo, desde o radical, envolvendo uma nova estruturinha aí, que entra na parte dos verbos, que é a chamada vogal temática, tá certo? Então vejamos aqui. Quando nós falamos na estrutura de um verbo, tá? Ó, estrutura de verbo, eu preciso entender que nós temos as seguintes partes, tá? As seguintes partes. Nós teremos aqui a situação do radical. Logo após o radical, nós temos a vogal temática. Depois entra a desinência. A desinência modo temporal. Modo temporal. E eu tenho também a desinência número pessoa, tá certo? Então eu tenho aqui 4 partes que compõem um verbo, tá? Aí é óbvio, você vai se perguntar, nós temos uma estrutura nova, que é a vogal temática, né? Aí vamos lá, aqui para uma observação, tá? Tá bom? Vamos aí para uma observação, tá? A observação é vogal temática caracteriza o tipo de conjugação verbal, tá? Quais são os tipos de conjugação verbal? Eu tenho os verbos de primeira conjugação, os verbos de segunda conjugação e os verbos de terceira conjugação, que serão caracterizados pelas desinências. Pelas vogais temáticas. A, E e I, tá? Ou seja, isso ocorrerá a vogal temática A quando eu possuir verbos terminados em A, tá? O E, quando eu possuir verbos terminados em E, e o I, quando eu tiver verbos terminados em ir, tá bom? Um pequeno detalhe, ó. Cuidado. Por e derivados de por, tá? É igual a poer. Então, poer, verbos de segunda o quê? Conjugação, ó. Segunda conjugação. Beleza? Então, vejamos aqui, ó. Vamos aplicar esta situaçãozinha. Exemplo.
Ó. Estudássemos. Se nós estudássemos. Vamos analisar este verbo, tá? Então vejam aqui. Primeira parte. O radical. Qual é o radical? Radical é o estude. Estude. Tanto é que se você flexionar na primeira pessoa do presente e na segunda pessoa do presente, você já observa onde a palavra muda, né? Ó, eu estudo, tu estudas. Então até o D tá tudo igual. Então é o radical, tá? Aí logo depois do radical virá a vogal temática. A vogal temática. Essa vogal temática é aquela que virá após o radical. No caso, quem? O A. Percebam, ó, há antes e o que há depois. Tem o A aqui. Esse A, ele caracterizará um verbo de primeira conjugação, que é terminado em A. Então, ele é um verbo de primeira conjugação. Ó, primeira conjugação. Beleza? E, finalmente, vamos para as desinências. Ó, nós temos a desinência. A desinência. O quê? A desinência modo temporal. Ó, modo tempo. Qual é a desinência responsável pelo modo e pelo tempo? No caso, o SSE. SSE. A desinência SSE, para qualquer verbo, em qualquer conjugação, só aparece em um tempo e em um modo, que é no pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Tá? O verbo pode ser regular, irregular, não importa, terminado em ar, ir. Sempre que eu conjugar qualquer verbo no pretérito imperfeito do modo subjuntivo, a desinência modo temporal é obrigatoriamente SSE, correto? Então vejam aqui, ó, vamos lá. Eu tenho duas setinhas, uma para o modo e a outra para o tempo. Qual é o modo? Modo subjuntivo. Subjuntivo. E qual é o tempo? Pretérito, o quê? Imperfeito. Então, eu terei aqui o modo subjuntivo, pretérito imperfeito, beleza? Aí nos faltou aqui falar sobre a desinência. A desinência pessoa número. Qual é a desinência que será responsável pela pessoa e pelo número? A desinência mos. A desinência mos caracterizará a condição do nós, e o nós é a primeira pessoa do plural. Primeira do singular, eu. Segunda do singular, tu. Terceira do singular, ele, ela. Primeira do plural, nós. Segunda do plural, vós. Terceira do plural, eles e elas. Então, o nós é a primeira pessoa do plural. Do pretérito imperfeito do modo que? Subjuntivo de um verbo terminado em quê? Em ar, em decorrência da vogal temática a, que caracteriza a primeira o quê?
conjugação. Então, nós temos aqui a questão da desinência verbal, que caracteriza modo, tempo, pessoa e número. Certo? Beleza. A palavra, então, está estruturada? Está, porque eu tenho radical e eu tenho desinência. Mas eu preciso entender que existem estruturas pré-formadas, tá, que alteram o significado original da palavra, que fazem parte da estruturação de uma nova palavra, de uma palavra já formada, uma palavra derivada, por exemplo, tá certo? Que são os chamados afixos, que se dividem em prefixos e sufixos. Então, são a terceira parte da formação de uma estruturação de uma palavra, tá? Então, vejamos aqui, ó. Então, nós temos como letra C, tá? Os afixos. Opa, tinta azul. Tinta azul, tinta azul. Isso aqui não tá legal, não. Então, vamos lá. Então, vamos falar agora dos afixos. Tá certo? O que são afixos? Então, tá aqui, ó. São estruturas pré-formadas, vírgula, que quando usadas, impõem seus respectivos significados, tá certo? Seus respectivos significados. São divididos em, ó, eu tenho o prefixo. O que é o prefixo? Colocado antes do radical, tá certo? Então vejamos um exemplo aqui, ó. O exemplo. Eu tenho a palavra. Opa. Vou colocar aqui. Moral. Eu tenho a palavra normal. Eu tenho a palavra preparado, certo? Eu tenho a palavra útil. Aí eu venho e coloco o prefixo, ó, em preto. Imoral, anormal, despreparado. Aí eu coloco o prefixo i com a consoante de ligação n, tá? Eu não vou falar inútil, aí é inútil, tá? Ó, despreparado, anormal, imoral. Então você percebe que estes 4 elementos alteraram o significado original da palavra, tá? Alteraram o significado original da palavra. São estruturas pré-formadas, né? Que impõem esse significado. O que nós chamamos de quê? De
fixos, tá? O i, o a, o des, o i. Aí você vai dizer assim, pô, Prado, são sempre elementos monossílabos, né? Os prefixos, eles podem ser trabalhados com mais de uma sílaba, tá bom? A gente precisa tomar muito cuidado. Vejamos aqui, tá? Vamos colocar como observação. Percebam aqui, ó. Observação. Os prefixos podem possuir mais de uma sílaba. Não confundindo, então, com radical, tá? Vejamos aqui alguns exemplos, tá? Alguns exemplozinhos aqui de prefixos, tá? Ó, inclusive aproveitando aí a reforma ortográfica, olha só. Mini e a palavra saia, que é o radical. Ó, o prefixo mini mais saia. Na reforma ortográfica, quando o prefixo termina em vogal e o radical começa em S ou em R, eu dobro o S. Não tem mais hífen não, ó. Mini, saia. Isso aqui é uma consoante de ligação, viu? Isso aqui é uma consoante de ligação. O que essa consoante de ligação está fazendo? Está ligando o prefixo ao radical. Então, esse mini aqui, ó. Esse mini, ele é o prefixo. Ah, Prado, me mostre um exemplo com o R, né? É um prefixo terminado em vogal. Olha aqui a palavra, ó, alto, ó, alto, regulação, autorregulação. Terminou em vogal, começou em R, dobra o R, tá? Então, autossuficiente, com 2 S's. Estão vendo? Reforma ortográfica 2008. Exatamente, tá? Nós temos, por exemplo, o prefixo ambi, que significa duplicidade, né? Ambi. Olha a palavra aqui, ó. Vou colocar com outra cor. Ambidestro. Ambidestro. É aquela pessoa que consegue escrever com as duas mãos, duplicidade, de articulação fina, da direita como também na esquerda, né? Olha aqui, ó, a palavra, olha aqui o termo, ó, contra, ó, hífen, ataque, tá? Vogais iguais se repelem. Ó, contra-ataque, eu tenho o radical ataque e o contra, que é a oposição. Eu não tive a reforma protestante, eu tive também a contra-reforma, tá certo? São prefixos, beleza? Nós temos também, vamos colocar aqui, ó, retro. Retro, olha aqui, ó, como ficará junto? Retro, projetor, tá? Então, todos esses elementos aqui, destacados, são prefixos, tá? Todos eles são prefixos. Entendeu, galera? Fechadinho, então? Ó, opa, ficou faltando esse aqui também, ó. Ficou de fora. Mini, alto, ambi, contra, retro. Mini, saia, autorregulação, ambidestro, contra-ataque, retroprojetor. Todos eles são prefixos, não podem ser confundidos com radical. Existem outros? Nossa, existem vários. Quando você abre uma gramática,
você terá lá no estudo desta matéria, deste capítulo, né, estruturação e formação de palavras, aqueles quadrozinhos com prefixos, sufixos gregos e latinos. É importante você estar em contato com isso, tá? Vejamos aqui, então, a outra parte dos afixos, né, que são os sufixos, tá? Os sufixos são elementos que serão colocados após o radical, tá? São colocados após o radical, tá certo? Então vamos lá. O detalhe, uma observação aqui, ó, uma observação pertinente aos sufixos, é que além de mudarem o significado da palavra, esse significado pode estar sendo alterado devido à mudança de classe gramatical, o que o prefixo não consegue fazer. Ele só altera o significado, mas ele não altera a classe gramatical. Já o sufixo, sim. O sufixo muitas vezes altera a classe gramatical. Por isso, em consequência, nós teremos o quê? Nós teremos a alteração de significado. Vou mostrar aqui, só que nós vamos colocar essa observação. Tá? Ó, muitas vezes, vírgula, o sufixo altera o significado da palavra, vírgula, pois muda a classe gramatical original. Tá certo? Vamos exemplificar aqui, ó. Mostrando o sufixo e a alteração de classe gramatical. Então vejam, eu tenho aqui a palavra milagre. A palavra milagre é morfologicamente um substantivo. É morfologicamente substantivo. Aí eu venho e coloco o sufixo oso. Tá? E sufixo oso, ó, sufixo que forma adjetivo. Ele é um sufixo que forma adjetivo. Beleza? Formando a palavra o quê? Milagroso. Vou colocar aqui com uma cor distinta. Ó, milagroso. Então você percebe que nessa história nós fizemos a supressão do E. Ó, supressão. Eu tirei o E para que eu colocasse o sufixo agregado ao substantivo. Ao colocar um elemento formador de adjetivo, então a palavra milagroso se torna o quê? Um adjetivo. Então, alteramos o significado da palavra em decorrência de alterarmos a classe o quê? Gramatical, tá? Vamos mostrar aqui um outro exemplo do que estamos falando. Vamos pegar a palavra aqui atual, projeto atual, sistema atual, tá? Então olha aqui, atual é um adjetivo. Aí eu darei a ele um sufixo formador de advérbio, que é o mente,
Ó, mente é um sufixo formador de advérbio. Um sufixo formador de advérbio. Tá? Sufixo formador de advérbio, atual mais mente, ó, é só emendar. Atual mente. Formando então um advérbio de tempo. Ó, eu tenho agora um advérbio de tempo. Um advérbio de tempo. Correto? Então, olha só. Alteramos a classe gramatical em decorrência da presença de quem? Do sufixo, formador de quê? De advérbio. Então, eu pego a palavra, o adjetivo concomitante, mais mente, ficando o quê? Concomitantemente, formando um advérbio. Tá certo? Entenderam isso, amados? Então, neste caso, eu tenho um elemento que não só altera o significado da palavra, mas também altera a classe gramatical original da palavra. Beleza? Então, é isso que vai ocorrer aqui. Lembrando que o prefixo só altera o significado. Já o sufixo, ele pode, e não é sempre não, viu, galera? Não é sempre não, tá? Ele pode alterar a classe gramatical e, por isso, também alterando o quê? O sentido, tá? Beleza? Aí, nós podemos dizer que os elementos de estruturação de uma palavra já estão aqui dados para vocês. Então, nós fechamos, tá? A estruturação de palavras. Agora, o que nós precisamos perceber aqui é a outra parte da teoria, que é o quê? Que é a formação de palavras, tá? As palavras podem ser formadas pelos seguintes processos, ó. As palavras são formadas pelos seguintes processos. Pelos seguintes processos. Então, vejamos aqui, ó. Quais são eles, Prado? Eu tenho a derivação, eu tenho a composição, eu tenho o hibridismo, eu tenho a sigla, temos também a abreviatura e temos a abreviação. Só que mais de 90% das palavras da língua portuguesa são formadas por esses dois processos aqui, ó. Tá? Mais de 90% pela parte que envolve o quê? A derivação e também o quê? A composição, tá certo? Que é uma matéria que, inclusive, a banca, a OCP, gosta muito de cobrar, tá certo? Se a gente vai falar de CESP, nem tanto, tá? Mas quando a gente vai falar de AOCP, PMGO, né? Nós podemos sim estudar essa matéria, porque sempre está nos editais da OCP. Beleza, galerinha? Agora, nós vamos, obviamente, focar nesses dois processos que recorrentemente são cobrados em provas de concurso público, tá bom? Só que nós veremos esses dois processos no nosso próximo bloco. Beleza, galerinha? Tranquilo?